Bem, boa noite. Vamos começar a gravação da sala de hoje de cálculo. Bem, hoje eu vou acabar a unidade 2, tá? Vou fazer condensação de dois temas, que é cálculo de integral com coordenadas polares e transformação de integral com funções trigonométricas. Vou dar aqui o meu ponteiro de slide. Vou botar aqui no cantinho, que fica melhor. Beleza. Oi, Hugo. A felicidade. Opa, fala, professor. Comecei a gravar já, tá? Porque se os outros não tinham entrado, então senão vai ficar muito tempo, tá? O que eu vou fazer, tá? Nós temos, vou condensar duas aulas, então, cálculo de curvas de coordenadas polares e também integral de funções trigonométricas, tá? E para a aula que vem, que é a nossa aula antes da prova, então a gente faz só de exercícios, tá? Show de bola. Professor, eu Então, estou preocupado com aquele projeto lá de extensão. tá, deixa eu dar a aula e depois a gente conversa sobre o projeto de extensão, tá bom? Tá. Tá. Então, basicamente, o que é a questão de coordenadas polares, tá? Tu já trabalhou, tu te lembra como é que se trabalha com coordenadas polares? Não? Coordenadas, lembro. Tá, vamos lá. Vamos seguir o baile aqui. Então, em algumas técnicas avançadas, né, de integração, a gente tem que se localizar no plano cartesiano. Então, o nosso plano cartesiano é aquele que é formado pela intersecção do eixo x com o eixo y, né? A gente, conforme, né, a escala que a gente coloca, a gente vai ter uma posição que vai me representar o ponto no, no plano cartesiano, conforme a coordenada x e a coordenada y. Tá? Está recordado disso? Então, sempre vou ter o quê? A alocação de um ponto me dá exatamente o quê? A cota de x e a cota de y me dá onde está esse ponto está alocado. Tá? E quando a gente tem, por exemplo, uma reta, é uma sequência de pontos, onde todos esses pontos perfazem e pertencem a quê? À imagem da equação daquela reta. Tá? Então, vamos lá. Então, imaginem, tá, que vocês, como engenheiros civis, tá, estão trabalhando no Instituto de Engenharia, e que foi contratado, então, para fazer a construção do Museu de Matemática, como era a nossa preposição no ano passado. Então, a gente primeiro calculamos o volume, estimamos o volume dessa superfície em uma casca. Então, a gente continuou, então, nosso exercício e começamos a pensar na extração que é da estrutura, na infraestrutura de quê? De parte de hidráulica, a parte, por exemplo, de força, iluminação, ar-condicionado, elevadores. Então, para isso, a gente precisa saber quais são os locais onde serão instaladas essas instalações. Então, eu tenho lá no meu volume do meu prédio, né? Eu vou ter posições no meu espaço, né? Ou seja, nas minhas coordenadas formadas pelo eixo x, y, z, onde cada uma dessas mini instalações vão estar alocadas. Então, exatamente quando a gente faz um desenho no CAD, né? A gente faz em 2D e depois ou passa ele para 3D ou faz direto em BIM, nós temos a alocação de pontos e determina exatamente a localização espacial daquele determinado ponto do meu projeto. Quando está fazendo em BIM e eu, por exemplo, altero uma parede, claro, a facilidade do BIM e faz a alteração de todo o meu projeto conforme aquela pequena alteração que eu fiz, tanto em termos de projeto estrutural, arquitetônico, mas também como termos de custo. Então, essa é a vantagem muito grande de utilização do BIM. Então, vamos lá. Então, o nosso espaço, né, nosso
círculo trigonométrico. Então, começamos lá do zero. No nosso círculo completo, nós chegamos a 360, que hiperfaz exatamente um ângulo de 0 graus. Então, o nosso espaço aqui cartesiano, nosso círculo trigonométrico, ele está alocado aqui de 30 em 30 graus para a gente ter relembrar a nossa memória de como é que a gente fazia isso. Então, por exemplo, se eu te pedisse cosseno de 30, onde é que nós íamos estar alocado o cosseno de 30 aqui, Hugo? 180. Não, Não, 210. cosseno de 30. Eu quero cosseno de 30. Em que eixo ia estar o cosseno de 30? Ué, no eixo de 30, ué. Não. Se eu quero saber o cosseno de 30 graus, vai estar aqui, ó. É sempre o anterior, né? No eixo, não, aqui, ó. Eixo X. Então, aqui, ó, se eu estou tomando meu arco aqui, ó. Meu ângulo está aqui, tá? Então, imagina que isso aqui é um triângulo de Pitágoras, ó, tá? Ah, tá, Então, entendi. o meu cosseno, ele vai estar sempre, se eu estou tomando Lembrei, meu arco lembrei. trigonométrico nessa posição aqui. É porque o Aceita aí XY quem tá... forma os 90 graus, aí você tem a Isso, graduação. Sim, exatamente. perfeito. Tem alguém que pediu para entrar e concede acesso, por favor. Eu não sei nem como é que eu faço isso, não. Só um pouquinho. Eu acho que pra mim não aparece, não, é só pro senhor. Acho que tinha dado um barulhinho, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Então, o eixo, quando eu falo então em termos de cosseno de 30, então aqui vai ser alfa, que é 30, ou seja, o ângulo alfa é 30. Então ele vai estar rebatido no eixo X. E se eu peço o seno de 30, ele vai estar rebatido no eixo de 90 graus. Olha aqui, ó. Vamos lá para o whiteboard. Aqui. Então, imagina a seguinte situação. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui o ângulo alfa. Então, se eu disse que alfa é igual a 30 graus, o que nós tínhamos lá para o Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Tá? Só que a nossa fórmula de Pitágoras. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Aqui eu tenho cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque ele é oposto ao ângulo que eu estou analisando. Tá? E o cateto adjacente aqui. Então, o que nós tínhamos nas nossas identidades trigonométricas? Eu tinha que a hipotenusa é igual a quem? Ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? O que mais que a gente sabia disso aqui? Que isso aqui, ó, é o arco tangente de alfa. Tá? Então, o que eu também sei das nossas identidades trigonométricas? Olha aqui, ó. Que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, a identidade trigonométrica. Tá? Isso vem daqui. Dessa forma aqui.
E relaciona Pitágoras também. Também nós sabemos o quê? Que a hipotenusa, que o seno aqui, desculpa, deixa eu apagar aqui. Ó, que a hipotenusa é igual. Olha aqui, ó. Hipotenusa é igual a quem? Então, vou fazer a forma ao contrário, fica melhor para vocês entenderem. Bom, se eu pego a hipotenusa e multiplico pelo cosseno do ângulo, eu tenho o cateto adjacente, ó. Então, olha aqui, ó. Então, o cateto adjacente é igual à hipotenusa vezes quem? O cosseno de alfa. E eu tenho que o cateto oposto vai ser quem? A hipotenusa vezes o seno de alfa. Tá? Sempre quando eu estiver falando, tá, em termos de triângulo retângulo, o somatório dos ângulos no triângulo retângulo, então, o somatório dos ângulos internos é igual a 180 graus. Tá? Então, isso aqui eu tenho 90, aqui eu vou ter um beta aqui, que é o ângulo oposto, tá? Então, eu vou ter lá, ó. Então, o meu somatório dos meus ângulos vai ser igual a quem? Ó? A 90 mais alfa mais beta. Então, quando a gente trabalha com identidade e quer fazer semelhança de triângulos, isso é extremamente importante. Então, isso é o que a gente chama de coordenada retangular. Tá? Retangular, por quê? Porque se a gente fizer o espelhamento dessa identidade desse meu triângulo aqui, ó, vou fazer com outra cor aqui, ó. Então, se eu fizer isso aqui, ó, me dá o retângulo. Então, por isso que é a coordenada retangular. Tá? O que referencia a coordenada polar? A coordenada polar sempre vai estar o quê? Linkada, vou mudar a tela aqui, Hugo. Pode mudar. No meu espaço trigonométrico. Então, eu vou estar sempre referenciando a minha coordenada polar ao ângulo em relação ao meu primeiro quadrante. Então, quando você quer a coordenada polar de um ponto 30 graus, o módulo dele é 5 na direção de 30 graus, quer dizer o quê? Que eu estou me falando, eu estou me relacionando o quê? Com a hipotenusa do meu triângulo. Então, e qual o polo é que me dá a direção, ou seja, quem me dá a direção é o ângulo, que é o que me define vetor. Sim. Então, o vetor, para eu ter um vetor definido, eu tenho que ter módulo, direção e sentido. Então, vamos continuar a teoria aqui. Então, vamos lá. Então, coordenadas polares, né, são extremamente usadas quando a gente está fazendo localização de curvas, né, derivações e cálculos com curvas. Então, nos facilita a gente usar coordenada polar em vez de usar a coordenada retangular. Então, se na retangular, que me relaciona ao eixo cartesiano, eu uso o x e o y, na polar eu vou usar o raio, que é a minha hipotenusa, meu raio e meu ângulo θ. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Algumas questões que são importantes nós memorizarmos. Tá? Então, tem ali, ó. Eu tenho ali, ó, essa proporcionalidade em relação a radianos, ou seja, estou tomando o meu ângulo não em graus, mas em radianos, tá? Ou seja, quantos graus é π sobre 6? 30. 30. Perfeito. Π sobre 4?
60. 45. Π sobre 3, 60. Tá? Por quê? O π é 180. Se eu dividir π por 4, dá 45. Ok? Então, grava na mente que o π é 180. 2π é 360 graus. Então, essa identidade desse quadrinho aqui é interessante nós memorizarmos. Ou seja, então, para o ângulo de 0 radianos, o meu cosseno de x, ou seja, onde x seria 0 radianos ou 0 graus, o meu cosseno é 1. Para o meu seno de x, onde o meu x seria 0 graus ou 0 radianos, o meu seno é 0. Por quê? Porque se o meu seno está no eixo y, ele vai estar alocado aqui e vai estar zerado. Ok? Muito bem. Se eu pegar lá π sobre 2, quem é o π sobre 2? O π sobre 2 é 90. Então vai estar aqui, ó, no meio. Então, quando o π for igual a 90, o meu cosseno de x é 0, porque ele está aqui em cima, aqui, ó. Então, se ele está aqui, se eu rebater para o eixo x, ele está em cima da cota 0. Sim. Tá? Então, essa é a jogada legal que a gente tem que fazer. Tá? Bom, então, se nós usarmos Pitágoras, tá? Eu tenho o quê? Que o meu diferencial da minha distância no eixo x, ou seja, o meu ΔX ao quadrado, mais o meu diferencial na direção y, ou seja, o meu ΔY, é igual a quem? Ao meu raio ao quadrado, que nada mais é do que a minha hipotenusa. Nós simplesmente transpusemos o nosso triângulo de Pitágoras para as coordenadas polares. Mais nada. A gente não inventou roda nenhuma aí. Tá ok? Então a gente consegue fazer com alguns arranjos, a gente consegue saber o quê? Como é que é a metade de uma circunferência. Tá? Se eu jogar lá, com relação a 0. Tá? Enquanto que ela vai variar. Ó, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma curva que é dada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, ou seja, é representada por essa curva, ela é o quê? Ela é uma circunferência de raio 3. Tá? Então, olha, este materialzinho aqui, tá? É o que nós vamos ver agora aqui, bonitinho, ó, tá? Hoje nós vamos ver como converter de coordenadas cartesianas ou retangulares quando um ponto está expresso em relação a x e y, a posição dele fica bem definida num plano, dando o valor do x, a distanciamento aqui, e a altura aqui eu defino bem o ponto. Então este ponto, ele está bem definido com o valor do x e o y. Eu posso mudar a variável. Ao invés de deixar o ponto definido em relação à posição dele com x e y, eu posso dizer qual é o ângulo de abertura aqui e a que distância ele se encontra dessa reta. O mesmo ponto está bem definido no plano, mas desta vez em relação ao afastamento e o ângulo aqui. Então ele está definido em relação a R e ao ângulo θ, ou coordenadas cartesianas em relação a x e y. Bom, nós vamos aprender a converter a variável x para y, de variável x e y para r e θ. E porque nós temos algumas vantagens. Nós vamos ver quando isto é compensador ser feito.
Nós já podemos colocar aqui, pessoal, que o x, para ser convertido em coordenadas polares, é r cosseno de θ. Y é r seno de θ. E dA é r dr de θ. dA também pode ser chamado de dx vezes dy. É a mesma coisa. Então, vocês podem ter na integral de vocês dx dy ou dA. Eu vou comentar de onde vem essa relação. E essa aqui. Esta aqui, por enquanto, o matemático Jacobs nos deu condições de achar isso. Eu não vou comentar, que não é o objetivo, mas esta aqui é simples. Então, eu vou comentar de onde vem. Eu coloquei aqui x aqui, esse aqui, e y é essa altura aqui. Eu coloquei aqui para fechar o triângulo retângulo e também coloquei em vermelho o ângulo e o raio. Bom, daqui eu posso tirar que seno é cateto oposto, e o cateto oposto é o oposto ao ângulo, na nossa oitava série lá, pessoal. Cateto oposto é o y sobre a hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ora, o cateto oposto é o y e a hipotenusa é o r. Então, nós ficaremos com seno de θ é igual a y sobre r. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente não é o oposto. Esse é o oposto. Esse aqui é o adjacente. E a hipotenusa é r. Então, botando aqui, cosseno de θ é x sobre r. Eu posso isolar, passando o r para lá, vai dar y é igual a r, que multiplica seno de θ, então está feito. E x é igual a r vezes cosseno de θ. E aí está feito. Então, nós acabamos de ver de onde saiu essas duas relações. Esta aqui, por enquanto, você só tem que saber. Bom, então o que nós vamos fazer é transformar uma integral dupla numa região xy para uma integral dupla em relação, né, às variáveis r e θ, e não xy. Isso vai ser feito, né? E nós vamos ver quando isso é conveniente, que daí a gente fazendo desse jeito facilita muito o nosso trabalho. O x aqui, pessoal, é r cosseno, então onde tiver x você substitui por r vezes cosseno. E o y aqui, onde tiver y, você substitui por r vezes seno. E o dA, vocês coloquem no lugar do dA r dr dθ, como está aqui, r dr dθ. E aí vocês convertam também a região, ela tem que estar escrita em relação a r θ. Então vira r θ, dA vira r dr dθ. A região que estava escrito em relação a xy, as variáveis xy, vai ficar escrito em relação às variáveis r θ. É isso que nós temos que fazer. Vamos dar agora uma olhadinha em alguns exemplos. Calcule a área do círculo de raio igual a 2. Este é o nosso primeiro exercício. A gente já sabe, por decoreba, que a área de um círculo é πr ao quadrado. Ora, se o raio foi dado e ele é igual a 2, então a área é π vezes 2 ao quadrado. A área é igual a 4π. Tá ok. Mas eu não quero fazer usando essa forma. Nós vamos fazer usando nosso conhecimento de integral. Nesse caso,
é importante nós sabermos e ter já a informação bem dominada de que um círculo aqui, com x e y, sistema cartesiano, tem uma relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isso é a equação de um círculo. Isso tem que estar mais ou menos no sangue de vocês. Se não tiver, procurem inserir. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, esta é a equação da nossa circunferência. E especificamente a que nós estamos tratando. Mas aqui, ó, eu tenho que transformar em função, vou isolar aqui o y, colocando aqui, ó, y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. E vou copiar a mesma coisa aqui, que eu tenho duas situações, y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Se eu passar para lá o 2, vai ser x igual a mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Mais ou menos. E aqui, igualmente, y igual a mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Eu vou separar um menos e aqui eu vou botar só um mais. Então, eu fiz duas funções. Uma considerando só o mais e outra o menos. Esse mais ou menos vem porque quando eu passo para lá o 2, y é mais ou menos raiz do que está lá. Esse mais eu botei um aqui e o menos eu separei em outra função aqui. Então, o que significa isso para nós? Eu escrevi esta equação da circunferência de duas formas. Vamos lá para o nosso desenho para ver o que quer dizer isso. Significa, pessoal, que quando é mais é a parte de cima, e eu vou colocar aqui em vermelho, y igual a raiz, quando é mais não precisa botar o mais, 4 menos x ao quadrado. E a de baixo, claro, quando é menos, eu vou botar em azul, y igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado. E agora, para nós fazer isso, né, nós vamos ter que fazer a integral, se nós for calcular a área disso aqui por integral dupla. Então, nós vamos fazer integral. A área vai ser de menos 2 a mais 2. Aqui, ó. De menos 2 a mais 2. De menos 2 a mais 2. Com x aqui na direção de x. Direção de x. Integral. Agora vocês vão ver por que eu separei aqui, ó. Já fiz daqui até aqui. Agora eu tenho que fazer de baixo para cima, ó. De baixo para cima. Então a gente começa na de baixo e está sempre variando, ó. Cada ponto é um pouco diferente. Vai da posição de inferior até a superior. Então, embaixo quem limita é essa aqui, com menos na frente. E em cima quem limita é essa aqui, com mais na frente. Então, colocando aqui, menos a raiz de 4 menos x ao quadrado, até mais raiz de 4 menos x ao quadrado. Na direção de y. Ao resolver essas integrais, ó, a integral de dy é y. Então, colocando aqui, integral de menos 2 a 2 dx, e aqui ficaria y. Já executei essa aqui, estou calculando essa área, né? Menos raiz de 4 menos x2, raiz de 4 menos x2. E aí a gente substitui primeiro a parte de cima menos a de baixo. Bom, já passei a limpo aqui, pessoal. Então, substitui-se primeiro
a parte de cima menos a de baixo. Integral de menos 2 a 2. E ficaria dx. Então, substitui dentro do y primeiro essa de cima, raiz de 4 menos x ao quadrado, menos, agora eu vou colocar menos, esta aqui que também é menos, então menos, 2 menos aqui, não vão se esquecerem, menos x ao quadrado. Ok. Este menos com esse menos vai dar mais, vai ficar integral de menos 2 a 2, ficaria menos com menos dá mais, dx, raiz de 4 menos x ao quadrado, mais raiz de 4 menos x ao quadrado. E agora eu posso juntar este com este, que vai dar a integral de menos 2 a 2, vai ficar dx, 2, uma vez isso mais uma vez isso, dá 2 vezes raiz de 4 menos x ao quadrado. Passando a limpo, esse 2 pode vir para fora, 2, integral de menos 2 a 2, raiz de 4 menos x ao quadrado, dx. Bom, isso aqui, para quem não sabe, é uma substituição trigonométrica. Agora já é uma integral simples, não é mais duplas. Bom, pessoal, então, como viram, né, eu cheguei numa substituição trigonométrica que é muito complicada, trabalhosa, é páginas inteiras de cálculo. Agora, como o nosso objetivo aqui não é substituição trigonométrica, eu vou recomeçar tudo e vou fazer por coordenadas polares. E aí a gente vai ver como vai facilitar a nossa vida. Coordenadas polares, e vamos começar a ver quando se usa isso. Então aqui estamos novamente no ponto de partida, nós tínhamos isso aqui, limitado de menos 2 a 2 aqui no x, e eu já coloquei aqui, ó, que o x está entre menos 2 e 2, entretanto no y a variação vai ser da função inferior até a superior, e está aqui. Então tem que escrever desse jeito. Isso é coordenadas polares, foi o que eu tentei fazer. Peguei a integral daqui até aqui, o x, e depois daqui até aqui com y. Bom, isso nós caímos numa bem confusa. Eu vou fazer agora a variação do raio. Se eu quero essa área pintada, o raio ele pode ser um raio pequeno, um raio maior. O raio vai variar de 0, tamanho 0, até 2. Então, o raio, vamos colocar com uma caneta diferente, o raio é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Aqui está. E o ângulo, ele aqui é 0, e ele vai varrer fazendo uma volta completa aqui. Então, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, quando fizer a volta completa. Então agora nós temos que a nossa variável é raio e ângulo. Eu vou pegar essa mesma área, não em função de x e y, e sim raio e ângulo. Então a nossa integral ficaria como? Ficaria integral de 0 a 2, o raio, né? E depois integral de 0 a 2π. Aqui, né, se eu tivesse colocado como eu tinha colocado antes, integral de menos 2 a 2, e daí aqui, né, isto vai ser substituído por isso, a variação vai ser do raio e do ângulo, e o dx dy vai ser
Eu tinha falado mesmo que dx e dy eram, retomando aqui, né? O dx dy, que é o dA, é r dr dθ. Então, colocando aqui, no lugar do dx dy, r dr dθ. Bom, pessoal, isso aqui tudo é constante. E constante eu posso tirar para fora. Por que isso aqui é constante? É constante porque eu estou integrando em relação ao dθ. Então, fazendo o que eu disse, né? Integral de 0 a 2, r que é visto como uma constante, integral de dθ, de 0 a 2π. Integral de dθ é fácil, é θ. Então, fazendo a integral de 0 a 2r dr, θ, de onde a onde? De 0 a 2π. Substitui primeiro o 2π, integral de 0 a 2r dr, e fica 2π menos, agora substitui o zero, menos zero. Isto aqui para nós também é uma constante. E constante pode ir para frente, porque 2π menos zero é 2π. 2π vem para frente, ficaria 2π, e aí fica integral de 0 a 2 r dr, r na 1. Ora, a integral de r na 1 vai ser r ao quadrado sobre 2. Então, fica 2π r na 2 sobre 2, de 0 a 2. Este 2 até pode cortar com esse 2. E nós teremos π. Aqui vai substituir o 2 dentro do r, vai dar 2 ao quadrado, menos, substitui o 0 dentro do 0 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4π, a área é 4π. Então, olha como ficou mais fácil fazer a conversão para coordenadas polares. Foi bem maior, olha o pouco cálculo que eu tive que fazer. E os que eu fiz detalhado, explicando passo a passo. Vocês vão poder pular alguns passos. Então, nós chegamos à conclusão que a área é 4π, e retomando como a gente tinha visto no início, a área é o quê? É π r ao quadrado, e sendo que o raio é 2, a área é π vezes 2 ao quadrado, a área é 4 vezes π. Bom, por enquanto eu estou falando de coordenadas polares. Se alguém tiver interesse de saber como se calcular por substituição trigonométrica, vá lá nos meus vídeos de substituição trigonométrica, que eu estou já colocando o desenvolvimento disso pelo outro método. Agora o foco é coordenadas polares. Ok? Bom, Ok. eu quero que vocês vejam depois o restante desse material. Visto que ficou bem mais rápido, né? Cálculo usando o coordenada polar, tá? Mais rápido e mais fácil, mais tranquilo, tá? Então aqui a gente encerra a parte da unidade da seção 3. Vamos para a seção 4, que também é bem similar, tá? Deixa eu limpar aqui nossa tela aqui. Essa é a unidade 2, é isso? Unidade 2, seção 3. E essa disciplina, não sei porque está no formato de 16 encontros, são 8 por bimestre. Nossa, Então eu eu tenho vi, que condensar para poder caber. Oi? enorme. É. Só que eu vi que tá valendo menos agora, né? Vale só 1000 pontos as atividades online agora. É. Vamos lá, então. Ou seja, aumentou o trabalho e diminuiu a nota. É porque, na verdade, vocês não são mais calouros, né? Então,
Agora a gente é choradores. É. Agora, digamos assim, agora a porca vai entortar um pouquinho mais o rabo agora, né? Então, vamos lá. Então, integração por substituição trigonométrica. Tá? Bom, a integração por substituição trigonométrica, então a gente vai pegar aqueles sólidos em revolução, né? E em vez de usar polar, a gente vai usar a substituição trigonométrica. Então, a motivação é exatamente a mesma, tá? A estrutura é basicamente a mesma, tá? Ó, a estrutura polar, tá? Mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, na verdade, se eu tenho um ângulo aqui de 60, por exemplo, este meu ângulo aqui é o inverso, né? Porque aqui eu tenho 90, entendeu? Tá? Ó. Então, usaremos então os conceitos apresentados na sessão anterior para usar a técnica de substituição trigonométrica. E é uma variação da substituição polar. Então, eu vou substituir o meu U por uma G de X, eu vou substituir a minha G por uma F de θ. Então, em vez de usar X, eu vou usar o θ. Ou seja, eu estou variando o meu valor de X conforme varia o meu ângulo que eu estou em análise da minha superfície de revolução. Tá? Então, se eu tinha lá, né, ó, que a minha área, eu vou ficar com X igual a, ou seja, a cota da lateralidade do meu triângulo pelo cosseno de X. Ó, de novo, mesma coisa. Isso não é nada mais, nada menos do que Pitágoras. Tá? Mesmas coisas, ó. Eu percebi que a gente usa muito Pitágoras, né? Sempre, sempre. Sempre. Então, como eu tinha dito na anterior que era uma função trigonométrica, é exatamente isso aqui, ó. Essas variações trigonométricas vão ser descritas por funções diretas igual de seno e cosseno. E isso está lá no formulário de vocês. Tá? Ó. Tá? Ó. Vamos seguir o baile aqui, ó. O U vai virar G de X nessa, né? Isso. E o outro é quem? O Y? Vai virar o θ. Mas é Y mesmo? O Y vai virar θ? É. É. Ah, não precisa ter aberto aqui. Eu baixei lá para dentro, lá só um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Bom, vamos calcular então essa integral que foi dada aqui. E o domínio D é a região entre as curvas. Esta curva aqui, que eu estou vendo que é um círculo de raio 2, e esta aqui é um círculo de raio 3. Então, eu tenho que calcular essa integral na região do domínio D, onde a região é essa aqui. Bom, inicialmente já está vendo que coordenadas polares, porque tem o envolvimento de círculos. Então, o que é, na verdade, isso aqui? A gente está calculando o volume de uma casca. Ó. Então, eu tenho dois círculos, né? Que estão. Um está inscrito no outro. Ó. Tá? Um de raio 2 e um de raio 3. Ou seja, eu estou integrando o que está válido aqui. Essa minha região aqui é válida entre essas duas cascas, tá, Hugo? Uhum. Tanto aqui quanto a região do domínio. Eu já fiz e tomei a liberdade de fazer os dois círculos, sendo que este desenho aqui, este aqui de fora é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E este mais interno aqui, que é o menor, é
x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 raio 2. Então, a gente faz esse círculo e já pintei aqui a região de integração. Começa em 2 e termina em 3. Então, o raio aqui, ó, pessoal, ele começa a valer a partir de 2 e não passa de 3. Então, entre 2 e 3 é o raio aqui em todos os lugares. Eu vou colocar aqui, então, desta forma aqui, que é mais habitual, que o raio é maior ou igual a 2, como está se vendo aqui, mas é menor ou igual a 3. Estamos falando de coordenadas polares. Estou passando tudo. O ângulo, que é o próximo, que envolve, né, a próxima variável. O ângulo aqui é a posição 0. E ele faz a volta completa. Então, 360 graus ou 2π, que a gente coloca em radianos aqui. Então, o ângulo θ é maior ou igual a 0, começa em 0, e menor ou igual a 2π. Prontinho. Temos agora a região. Então, podemos começar a pensar em resolver agora o nosso problema. Bom, pessoal, aqui temos, né, a questão que foi colocada e aqui está a região de integração. Agora eu vou montar a integral usando esses limites aqui. Então, a integral então o D aqui, domínio é isso aqui. Gosto de botar as letras para vocês decorarem já. Vamos colocar, então, essa região aqui, integral de 2 a 3, o raio varia de 2 a 3, integral de 0 a 2π, de 0 a 2π, depois, continuando, né, copiando aqui, a região já foi dada aqui, então a região já foi colocada aqui. Agora vamos substituir x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu coloquei as relações básicas aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, nós vamos ter e na r ao quadrado e dx vezes dy está aqui. dx vezes dy é r, dr, dt. Tudo isso aqui a gente já viu em vídeos passados. Então, r, dr, dθ. Então, tá, r, dr, dθ. Como eu estou integrando em relação ao ângulo θ, tudo isso aqui que tem r é uma constante. E constante, a gente pode até para tirar a nossa poluição visual. Então, integral de 2 a 3, colocando aqui e na R2R dr, integral de 0 a 2π dθ. Eu estou fazendo isso para facilitar a visualização de vocês. Vocês poderão fazer direto já isso aqui, mas eu não posso fazer direto, eu tenho que explicar. Integral de dθ, sozinho agora, θ, né? Isso aqui é tudo constante neste momento. Não toco, só copio. R, dr, e aqui θ de 0 a 2π. Vamos fazer agora a substituição. Primeiro 2π, então a integral de 0 a 3, e na R2R dr fica 2π menos 0. Substitui primeiro de cima menos o de baixo. Esse 2π é constante, e se é constante, novamente, ó, eu posso passar aqui para frente uma constante, ó, é um número já feito, então ficaria 2π fora, né? E o restante eu copio de 2 a 3, e na R2R dr.
Bom, agora nós temos que resolver isto aqui. Então, para resolver isso aqui, pessoal, nós temos que resolver a integral definida de 2 a 3. E aqui a constante fica já do lado de fora. Eu estou vendo aqui que, colocando aqui embaixo, fazendo a devida comparação, é E na U, onde o U está lá em cima. Então, vou destacar aqui, para a gente poder conversar melhor, quem é o U. U é R ao quadrado. A derivada de U é 2R dr. Então, eu estou notando que o du aqui, ó, está incompleto, está faltando o número 2 ali. Então, vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar o número 2 aqui, que daí o du fica completo, mas eu não posso acrescentar uma coisa sem cancelar essa coisa. Matematicamente, para ter equilíbrio, eu tenho que colocar dividido por 2. Multiplica por 2, divide por 2, é como se matematicamente não houvesse acréscimo. Mas eu vou deixar esse 2, porque aí eu tenho o meu du ali, e aí eu posso até cancelar este com este, né? E ficaremos que isso aqui será π, que é a constante que ficou na frente, vezes E na U, vezes E na R2. De onde a onde? De 2 até 3. Agora a gente só tem que substituir a parte de cima, deixa eu colocar aqui, que tem mais espaço. A parte de cima vai dar π, que multiplica E elevado na 3 ao quadrado, como está lá. Depois 2 vai dentro do R, menos E2 ao quadrado. Ao fazer isso, 3 ao quadrado é 9, vai dar π, que multiplica E na 9, menos E na 2 ao quadrado é 4. Tá ok, pessoal. Então, aí está a nossa resposta daquela integral. A mesma coisa, eu quero que complemente a leitura deste material lá do site, tá? Bom, então o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula eu vou fazer um compêndio do que a gente viu até aqui e vamos fazer uma série de exercícios. Então eu começo a aula com resumo, tá? E a gente faz pelo menos um exercício de cada modelo para nossa prova na outra semana. Tá bom? Tá bem. Conseguiu fazer alguma coisa da lista já? Não? Consegui fazer o primeiro só. Tá bom. Mas vou fazer mais. Então, deixa tá. eu te falar, professor, eu estou preocupado com aquele... Vamos o abrir trabalho aqui o teu projeto de extensão. É. Que aquele trabalho é grande, professor. É grande. Cadê Rio Grande aqui, cara? Você só deixou uma lista, né, professor? Só. Que é a Projeto de extensão e engenharia civil. Olha lá. O que é a carta de apresentação, né? É para tu enviar para onde tu vai fazer o teu projeto de extensão voltado para a empresa. Vamos lá ver o que é o PDCA. O que ela propõe no teu PDCA? Então, o PDCA eu já estou super dentro, porque a gente usa isso na empresa, né? Tá. Que é aquele ciclo lá de gestão lá, que é... Isso. É planejar, Plan, fazer... do, check and act. Isso. Planejar, fazer, checar e implementar, né? Tipo, Então, ali, ó, tu vai botar o teu nome aqui, né? Projeto de todos esses extensão. outros dados aí já estão... Qual é a finalidade, né? Quais as competências, tá?
que isso tem que haver, Então, tem que estar alinhado com o perfil do egresso, que se deseja, né? Então, você vê que aí tem várias coisas que não estão ticadas, né? Porque ali onde é para a gente alterar, tá ticado. Esses aí não estão ticados. É para mexer nisso aí também? Não. Fazer baseado no que tem aqui, né? No que foi visto nessas 4 disciplinas aqui. Tá? Nesses Sim, 4 mas macrotemas. é para mexer nisso aí não, né? Isso aí é o que tá. Não. Aí eu só vou preencher aqui onde Isso. esses campos que pede para preencher. Beleza. Isso, exatamente. Tá? Beleza. E é Pode só fazer preencher aí. Aí eu já fiz isso. até aí, já fiz o cronograma, já fiz até uma apresentação lá no meu trabalho, que eu estou usando no meu Tá, trabalho. show de bola. Tá. Agora vamos lá para o relatório. Isso. Eu fiquei com medo, porque como esse é um trabalho que não volta, ele não é um trabalho que eu vou mandar e, tipo, vão me mandar depois de novo para Sim. corrigir. É uma correção só. Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada. O PDCA é um guia para tu fazer isso aqui, ó. Aqui que tu vai botar o teu nome, teu RA, tua unidade, entendeu? Isso. É basicamente, se tu olhar, ó, é o que tu fez no teu PDCA lá, ó. Isso, beleza. Aí aqui eu vou dizer o local, onde eu fiz, a duração da ação e tudo mais. Isso aí. Conclusão, o que eu achei, o que Isso, e aconteceu. quais as referências biográficas que tu tá usando. Tá. Então é E depois basicamente só uma isso. autoavaliação da atividade. Oi? Então é basicamente só isso mesmo, né? Não... É isso aí. Não tem drama. Tá. Trabalho é trabalho. É trabalho. Não, entendi. É bem E braçudo. as fotos eu boto aonde? Pode botar aqui junto aqui. No teu PDF, no teu Word aqui, ó. Nesse aqui. Aí Tá? finalizei, só enviar e pronto. Isso aí. Porque o PDCA é um guia para tu fazer teu relatório. Aí outra coisa, a minha empresa é aqui no Rio, né? Aqui em São Paulo. Eu vou botar o endereço daqui de São Paulo da empresa. Tem algum problema? Não. Tá, Não. Tá? tá bom. Beleza, era só isso, só um esclarecimento mesmo. Tranquilo. Então tá, meu querido. Boa semana. Obrigado, professor. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.